Você pode estar vivendo aqui com uma falsa identidade. Isso mesmo. Sabe quando o pessoal que compra identidade falsa para entrar em um país, para viver lá, para sobreviver naquele lugar? Vamos bater um papo sobre isso hoje, porque quando a gente se perde de quem a gente é mais ou menos isso que acontece. A gente vive aqui com uma falsa identidade. Vamos entender um pouquinho melhor isso hoje? Então, quem chegar aqui para assistir a live gravada já sabe, pula um pouquinho para frente, porque aqui tem que esperar o Instagram entregar a live, chamar a galera. Sempre demora um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos avisar todo mundo aqui, chamar a galera. E aí, eu vou pedir para você que vai estar assistindo, se essa live fizer sentido para você, você enviar essa live para mais pessoas, chamar mais gente. Muitas vezes, vão dando exemplos aqui, né? Muitas vezes a gente sofre com a síndrome da boazinha, muitas vezes a gente tá num lugar de controle, de vítima, né? A gente é perfeccionista. Isso são exemplos de uma falsa identidade nossa. E hoje eu quero trazer a compreensão de por que, né? Como que isso acontece, como a gente constrói essa falsa identidade, tá bom? Deixa eu avisar todo mundo aqui. Todo mundo para essa live. Boa noite, boa noite. Para quem vai chegando, eu vou fazendo a seguinte pergunta: de onde você veio? Para um pouquinho agora, respira fundo. Noite, Rudineia. Já comecei com uma pergunta aqui. Respira fundo, volta para o agora. Noite, Letícia. Lembra, a gente tá numa live terapia aqui. Então é um momento da gente, pra gente, tá? Então procurem colocar a tua atenção, a tua energia aqui. E aí, noite, Adelaide, eu já entrei com uma pergunta. De onde você veio? Oi, Rose. Noite. Então vamos aí pensar um pouquinho. E não julga como certo, não tem certo e errado. Mas é sempre pra gente refletir aqui, né? De onde eu vim? O que você pensa aí quando eu te faço essa pergunta? De onde eu vim? Quem quiser compartilhar comigo, eu fico contente. Aí a gente vai criando uma dinâmica aqui. Antes de nascer, pode ser? Perfeito, Rose? A ideia era chegar nesse lugar. Às vezes, automaticamente, a gente pensa nos nossos pais, pensa na cidade que eu nasci, mas aqui o movimento sempre é mais profundo, né? Então, antes de chegar aqui nesse planeta Terra, vamos dizer assim, antes de sair da barriga da nossa mãe, será que a gente não era nada? Já pensaram sobre isso? Quem aí já pensou, já refletiu sobre isso? Compartilha comigo. Vamos pensar o seguinte, né? Nós somos a união do espermatozoide do nosso pai e do óvulo da nossa mãe. E aí começa a acontecer todo
milagre, né? Assim como o nosso corpo funciona perfeitamente, ó, da união de duas pessoas diferentes. Ó. Mas antes disso, vou trazer reflexões aqui. Somos a união, né, de duas pessoas diferentes. Espermatozoide do nosso pai, óvulo da nossa mãe. E, só que, como eu estava falando, o nosso corpo, ele funciona perfeitamente bem, sem que a gente precise dar comando para o nosso pulmão funcionar, coração, qualquer parte, qualquer órgão, toda a nossa estrutura do nosso corpo funciona perfeitamente bem, sem que a gente precise ficar se preocupando e dando comandos para isso. Verdade ou não? Ou alguém aqui tem que se preocupar se o estômago vai digerir os alimentos? Ele faz isso por sua natureza, a gente que vai ferando o processo com o decorrer da vida, né? Mas vamos pensar na natureza do nosso corpo. Se a gente não fera com ele, funciona super bem. E isso é algo natural, né? Aí para pensar, você era lá a união, você veio da união, oi Cris. Você é a união do seu pai e da sua mãe, de uma parte deles, certo? Só que aconteceu todo um processo até você nascer. Quem é que cuida desse processo? Quem é que criou esse processo? Por que será que você foi você que foi a célula, foi o óvulo, todo esse contexto ali? Por que foi você? Você que está aqui hoje. Será que isso é por acaso? Tu já parou para pensar? Será que é por acaso? É difícil responder, né? Será que a gente está aqui por acaso? Isso. Como eu acredito em reencarnação, eu acredito que eu vim de um lugar onde somos energia. Isso. Eu acho que é muito além disso. Eu sempre falo, a nossa mente não tem essa compreensão. Mas é uma forma da gente compreender a nossa mente e entender. Eu também acredito em reencarnação. Só talvez eu não acredito de uma forma que a maioria acredita. Essa coisa de a gente tá pagando conta aqui, né? Sim, eu acho que a gente veio se libertar de padrões que a gente já carrega. E não para pagar a conta. Tudo se repete porque a gente não aprendeu, porque a gente não se libertou ainda dos padrões que nos prendem aquele movimento ali. Mas eu não quero entrar nesse contexto, porque a gente tem um ponto base que se a gente partir desse, eu acho que já é importante, tá? Então, ou seja, a gente é algo bem incrível, né? Eu não tô aqui à toa. E quando a gente fala em à toa, né? Tem uma intenção, tem um projeto. Então, eu acredito que a gente ainda não é totalmente consciente, a gente vai tomando essa consciência da tal, da missão, do propósito, por que eu tô aqui. Mas o ponto base é eu saber quem eu sou, senão o restante não vai andar. Senão a gente fica nesse lugar de castigo, de pagar karma, um aprimoramento da nossa alma. Legal? Boa noite, Solange, Rose. Ok, tô fazendo a história da pequena alma, né, Cris? Lá da jornada, o caminho de volta para si. Eu acho que eu preciso fazer uma nova jornada, né? Tô sentindo já, eu tenho que me organizar para isso.
a gente tá aqui. Primeiro, eu nem quero entrar muito nesse contexto hoje, porque eu quero trazer um ponto base para a gente começar a partir disso, tá? Para trazer mais leveza. Então, eu tô trazendo isso e não é para ir para um lugar religioso, tá? Eu acho que todos nós viemos dessa fonte e é fundamental a gente começar a olhar para isso, tá? Para entender quem a gente é. A gente é um sistema muito complexo, tá? A gente tem um corpo muito complexo e perfeito. É um sistema muito complexo. A gente tem uma mente, né? Que são ferramentas para o nosso espírito estar vivendo aqui. Eu acredito que todos nós somos seres de luz. Exatamente. Eu acredito também que todos viemos dessa fonte. Só que a gente foi se perdendo, se esquecendo, né? Se perdendo em apegos, em padrões. Isso aí, cada um tem seu jeito único. Somos únicos e é nesse ponto que eu quero chegar. Eu vou chegar no final da live nesse lugar. Muito bom. Legal. Então, para a gente poder falar sobre nós, a gente precisa começar a incluir na nossa vida esse olhar. Senão, a gente se perde num lugar de se ver sozinho e perdido e de um Deus, de uma essência, de uma fonte muito distante da gente. E por isso que a gente está acostumado a resolver tudo sozinho, a se ver sozinho, a achar que aqui é castigo. A gente entra em muitos padrões e lugares muito sofridos sobre a gente. Aqui a gente está vivendo experiências, né? Então, a gente ter compreensão que a gente está vivendo experiências aqui. Eu vou dar um exemplo para entrar nesse ponto que eu quero trazer para vocês hoje, tá? De como a gente vai se perdendo da gente e criando uma falsa identidade. Ou seja, eu vou me perdendo da minha essência, né? Então, vou trazer meu exemplo. A gente precisa voltar em alguns momentos para nossa infância. O passado, ele precisa ser nosso professor e não um lugar onde a gente fica presa, tá? Eu acho que isso está aprisionando a nossa alma há muito tempo. Então, por exemplo, eu fui uma criança muito boazinha. Sabe que os pais diziam assim, ela não dá problema, ela não incomoda. Eu era quietinha, já tinha um contexto complexo dentro da minha infância. E aí eu olhando aquilo, eu não queria ser mais um problema ali. E eu também, por ter um contexto ali, eu fui me virando sozinha em alguns momentos. Eu tive que lidar com algumas coisas. E eu acho que muitos de nós teve que lidar principalmente com questões emocionais ou não conseguiu lidar com muita coisa por não saber. Mas a gente vai colocando isso para dentro, no bolso. E como criança a gente não sabia como lidar. Muitas vezes quando a gente externalizava nossas emoções, a gente ainda era punido, né? Então a gente foi entendendo que a gente tinha que ficar na nossa. E aí, a gente vai começando. Criança é muito esperta. Quem tem filho, convive com criança, sabe. Eles observam muito mais do que ficam ouvindo. Criança é muito mais sobre praticar o que a gente faz do que ficar praticando o que a gente fala. Tá? Então, quando a gente é criança, a gente observa tudo. E a gente começa a observar como que a gente pode passar a sobreviver emocionalmente ali naquele ambiente. Ali na família, depois na escola, né, com quem a gente cresceu. E aí, para poder sobreviver emocionalmente, ou seja, dar conta de se sentir bem, de se sentir amada,
de se sentir aceita, de ser vista ali no ambiente. A gente começa a procurar um lugar ali para pertencer, para ser vista, para ter um espaço. É por isso que a constelação ela é muito rica nisso. Porque muitas vezes a gente se vê identificada com alguém, a gente toma as dores de alguém. Porque quando a gente tomou as dores de alguém, a da mãe ou do pai, às vezes da avó, de uma tia, era porque aquela pessoa me dava atenção, carinho, cuidava de mim. E aí eu passei a me identificar com ela. E ali eu vou me perdendo de mim. Porque aí eu começo a me comportar de uma forma que agrade aquela pessoa. Ou a gente pode ter muitas pessoas que são revoltadas e que fazem justamente para incomodar, que a gente fala. Criança que é revoltada, ela também está achando a forma dela de chamar atenção. Não tem certo e errado. Ela está chamando atenção também. E é ali, nesse lugar, que a gente vai se perdendo da gente. Da nossa essência de ser única. Por exemplo, como eu estava falando, eu fui uma criança muito boazinha, comportada, e, meu Deus, se eu fizesse algo, uma vírgula, já acontecia algo. Eu era castigada, punida. Depois, perto da adolescência, mais perto da adolescência, eu tive que aprender. Eu fui trabalhar com 11 anos, então tinha que ser tudo muito... Eu tinha que dar conta de muita coisa, então eu entendi que eu tinha que ser perfeita para ser amada, para ser aceita. Tinha que ser tudo muito certinho, perfeito para os outros. Eu nunca consegui parar e ter essa noção de que era importante eu também me perguntar o que fazia sentido para mim. Então é ali que a gente vai perdendo a nossa identidade. Porque a gente vai se adequando e criando formas de funcionar. Ou a gente aprende a ser... E a gente tem um misto dessas coisas. A gente aprende a ser perfeccionista, aprende a ser controladora, a gente aprende a se colocar como vítima para dar conta das coisas, para sobreviver, sabe? Quando a gente fica sempre se colocando como coitadinha, eu não tive culpa, de novo isso comigo, a gente faz isso com Deus, com a vida. Porque é uma forma da gente dar conta emocionalmente daquilo que a gente não tem consciência ou não sabe lidar. Então a gente vai aprendendo a fugir das coisas, de encarar as coisas. A gente vai aprendendo que tem que trabalhar e que descansar é para preguiçoso, que a gente não tem direito de usufruir da vida, de viver. Eu gosto muito do Hélio Couto, que ele sempre fala assim, às vezes a gente está na ilusão que a escravidão acabou. E a gente não usufrui da vida. Então, a gente vai criando comportamentos, formas de funcionar, que vai virando a nossa identidade. A gente se identifica com aquilo para poder sobreviver. Então, muitas vezes, cada um aqui vai pegar a sua história e compreender. Como foi a minha história? Para um pouquinho agora. Olha para a tua infância. Como foi a tua história? Teve muitos traumas? Quem é a pessoa que tu mais se identifica? Ou que tu... Sabe? Porque às vezes eu era aquela revoltada. Então, em vez de me identificar, eu criei avesso àquela pessoa. Só que ali eu também criei um comportamento para brigar, para entrar em conflito com aquela pessoa. E ali eu também me perco de mim. Porque em vez de estar olhando para mim, cuidando de mim, eu estou ali sempre buscando formas de entrar em conflito ali com aquela pessoa. Tá fazendo sentido isso? Tá em algum aspecto aí você se percebendo? Tá fazendo sentido? Me falem.
Tem um livro que ele é bem interessante, mas a gente tem que estar bem num lugar bastante neutro e não pode levar para um lugar de revolta, tá? Mais esperto que o diabo. Esse livro, ele traz muita clareza sobre esses movimentos que a gente vai se perdendo e como tem todo um jogo em cima disso, tá? Eu gosto muito de uma frase da constelação que fala assim: o preço já foi pago. Quando eu tô falando aqui que a gente se perdeu ali na infância de quem a gente é, eu não tô indo para um lugar da gente culpar pai, mãe, avô, avó, aquelas pessoas que você foi criada. Vamos sair disso. Nossos pais também não tinham consciência. E nesse livro você começa a ter noção disso. Por isso que eu gosto muito dessa frase. O preço já foi pago. Já foi pago um preço muito alto por parte dos nossos pais, nossas famílias, as pessoas que a gente ama, por serem conscientes de quem a gente é. E fazer esse processo de volta para si tem um preço de desapegar e sair dessa identificação. Porque a gente tem medo de não ser mais amado, de não ser mais aceito, de não pertencer. Vou pegar um exemplo clássico, tá? Fofoca e reclamação. Quando a gente começa a entender que ficar fofocando, que ficar reclamando não resolve nada e que isso nos conecta com energias de baixa vibração, quando a gente vai nas pessoas, muitas vezes que a gente já convivia, que a gente era uma pessoa fofoqueira, reclamona, que a gente aprendeu a ser assim, né? Quando a gente começa a ir a lugares que a gente frequentava antes, na casa de pessoas que têm ainda esse hábito, e você não quer entrar mais nessa frequência de reclamação, de fofoca, você não começa a se sentir estranha ali? Parece que não tem assunto, você fica com raiva, fica incomodada, ou daqui a pouco tu começa a tentar achar um outro assunto, mas quando vê, entra ali de novo. Ou seja, eu não pertenço mais ali. Eu não sou mais essa pessoa que convivia ali e também se identificava com isso. Só que aí, muitas vezes, são pessoas que são muito importantes pra gente. E a gente vai ter que aprender a lidar se a gente quiser continuar convivendo. Ou diminuir a frequência de estar lá. Não, o caminho não é ficar julgando, mas é entender que pra gente aquilo não faz mais sentido. E vamos agora num lugar bem sincero e profundo, assim, ó. Se nós somos centelhas divinas aqui, nós viemos de um milagre, todo o contexto que eu já falei aqui. Você acha mesmo? Vamos pegar o exemplo de Jesus, tá? Acho que é o que todo mundo conhece. Você acha mesmo que Jesus tinha vindo aqui, ele ia sentar com as pessoas e fazer fofoca e reclamação? Quando ele sabia quem ele era? Acha mesmo que ele ia perder tempo com isso? Eu já estudei algumas coisas sobre a vida de Jesus e eu acho que, né, o livro Cartas de Cristo é interessante, mas a gente não pode pegar tudo como uma verdade absoluta, porque eu acho que é uma coisa que a gente, não sei se a gente consegue acessar tudo isso. Mas, por exemplo, esse livro, ele fala que a mãe dele, no começo, não aceitava esse movimento dele. E ele foi lá e fez o movimento dele. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: será que eu estou manifestando? Eu estou sendo fiel à minha essência? Ou eu sou fiel àquilo que eu não sou? Essa falsa identidade minha? Ou vocês acham que vocês vieram aqui para fazer fofoca, para ficar reclamando, para controlar a vida das pessoas? Para se colocar como vítima? Vocês acham mesmo que Deus
Deus, né? Eu tô dando um nome aqui. Mas vocês acham mesmo que essa fonte criadora de amor, de alegria, te colocou aqui para você ficar doente, para você ficar fazendo fofoca, para você controlar a vida dos outros, para você sofrer e se colocar como um mártir sofredor, que ó céus, ó vida, a vida é ruim comigo? Quem é mãe aqui? Você decidiu ser mãe? Ou quando você se viu ali, é isso que você quer para o seu filho? Quando a gente entra num lugar de conectar com quem a gente verdadeiramente é, a gente também encara as coisas, a gente não foge dos problemas, a gente não foge mais dos nossos sentimentos, a gente aprende a lidar com as coisas. E muitos de nós, como criança, não aprendeu a lidar nem com os seus próprios sentimentos. Tem muitas pessoas que não aprenderam a lidar com frustrações. A gente não aprendeu a dar limite, por exemplo, para comer. Tem que comer, 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 os vícios, ou seja, está faltando limite. Mas são formas que a gente foi buscando de aprender a lidar com alguma outra coisa. Será que a gente, como um ser perfeito, divino aqui, é essa a nossa postura? Só que caminhar para esse lugar é um processo, porque a gente vai ter que se desconstruir. E aí? Quem eu vou ser? Se a Cristiane, até os seus 35, 36 anos, era aquela boazinha, a perfeita, que vivia como o mundo dizia que tinha que viver, né? Fazia tudo certinho, dava aquela mulher batalhadora, guerreira. E daqui a pouco ela descobre que ela não precisa ser assim, que na verdade que ela tá, eu tive minhas crises de pânico e ansiedade nesse lugar. Quando eu entendi que eu me cobrava demais, que eu botava um peso absurdo em cima de mim, que eu estava me vendo sozinha na vida, que eu não sabia quem eu era. E aí, quando eu passo a fazer os movimentos que o meu coração pede, que a minha alma me pede, vai trabalhar com outra coisa. Quando eu comecei a entender o que eu mais gostava de brincar quando eu era criança, que ali eu não me preocupava com tempo, com dinheiro, era ali que aquilo era natural para mim, brincar de vender remédio, de ajudar as pessoas, de escrever no quadro, ajudar as meninas, as colegas da escola que tinham dificuldade nas matérias lá, ajudar elas. Ficava lá ensinando no quadro, que é o que eu tô fazendo aqui, tipo, dando uma aula. Quando eu comecei a fazer esse movimento de, peraí, quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? O que faz sentido para mim? O que me preenche? O que me nutre? Tem muitas pessoas que me julgaram. Tem muitas pessoas que até hoje eu não convivo mais. E aí eu vou deixar de fazer o que o meu coração pede para... Presta bem atenção nisso aqui. Isso aqui é muito profundo. Eu vou deixar de fazer o que o meu coração pede para servir ao meu ego e ao ego dos outros. Porque quando eu me preocupo demais com o que os outros pensam de mim, que eles vão ficar me julgando, falando de mim, é meu ego que está no jogo. Eu tô só me preocupando comigo. Eu aqui, Cristiane Schitz. Agora, quando eu saio desse lugar de servir o ego humano e faço o que o meu coração pede, algo que eu vim além, a Cristiane aqui vai se colocar a serviço dessa essência, dessa consciência maior.
aí eu não vou ser mais aquela Cristiane boazinha para muitas pessoas, aquela batalhadora lá, se desagrada para agradar todo mundo, que fica ali, quando tu tem um problema, daqui que eu resolvo. Não, eu vou cuidar da minha vida, daquilo que faz sentido para mim também. E a partir desse lugar, eu realmente sou contribuição para as pessoas. Porque o que é diferente é manipulação, é controle, sabe? Essa falsa identidade tá nesse lugar de controlar, de manipular para ser amada, para ser aceita. Quando na verdade o que eu tô dando aqui nem é verdadeiro, é de um joguinho, sabe? Bateu aí, gente? Fez sentido? Eu sei que isso, sabe? E não é, e sempre respirem fundo. Não é para um lugar de você, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. Não, é para você, meu Deus, eu quero me libertar disso porque eu não sou isso. Bateu aí? Fez sentido? Me contem. Deixa eu até pegar, não peguei as cartinhas para hoje, né? Sim? Não? É profundo isso, né, gente? A gente faz joguinho pra ser boazinha, gente. Quando na verdade a gente só quer ser aceita, quer ser reconhecida. E eu não tô dizendo que a gente não pode ser uma pessoa boa, ajudar os outros, mas eu preciso olhar qual é a minha intenção ali. E a nossa mente, muitas vezes, por estar nos defendendo, nos protegendo do que já aconteceu, ela vai te dizer que é esse o lugar. Mas eu preciso ir aqui. Lembra que eu falei semana passada na live que se conectar com o divino, com o nome que você quiser dar, eu acho que a palavra Deus, divino já está tão vazia do sentido real, não é uma coisa mental. É que então a gente precisa limpar o que nos atrapalha com essa conexão. Por isso que a gente precisa olhar para o nosso emocional. E olhar para o nosso emocional é olhar para esse lugar. Eu tô fazendo isso aqui para ser aceita? Para ser amada? Para ser reconhecida? Porque se eu não fizer isso aqui, o que vão falar de mim? O que eu tenho medo que vai acontecer? Eu tenho medo de perder alguém, de me afastar de alguém, de ser injusta. Tá, mas e eu? Eu não tô sendo injusta comigo? Se eu tiver aqui nessa live, gente, fazendo essa live, só por obrigação, para preencher a tabela, sabe? É porque eu recebi uma intuição lá na minha meditação que eu tenho que fazer live toda semana. Porque eu quero vir aqui e fazer live por fazer. E eu não perguntei para mim, eu não parei para perceber qual é a minha intenção. O que eu quero, o que eu estou buscando, isso faz sentido para mim? Isso me nutre estar aqui com vocês? Porque se isso não me nutrisse, eu ia estar me matando. E é por isso que o nosso corpo começa a ficar doente. Porque eu tô me matando, eu tô matando a vida que existe em mim. Quando eu tô fazendo algo que não esquenta meu coração, que não gera vida, que não gera algo em mim também. Porque a partir do momento que eu gero vida em mim, isso faz sentido para mim, eu gero vida em vocês. Quando eu tenho que fazer por obrigação ou para agradar, eu tô fora de mim. Eu tô me matando. É como se Deus dissesse assim, eu não entendeu, vou ter que avisar, vou ter que... Por isso que a gente fica doente, as coisas ruins começam a acontecer. Quando tem algo na tua vida que não tá legal,
é um aviso de que não é o teu caminho, não é esse o lugar, que você precisa começar a fazer algo diferente. E não que é um castigo, que você veio aqui pagar seus karmas. Ou porque a vida é assim, ó céus, e você é a vítima. E aí Deus te escolheu para você sofrer. Lá, a outra não, ela vai ter saúde, vai ter prosperidade, ela vai ter dinheiro, ela vai ter um bom casamento. E você, Deus disse assim, não, você veio aqui para sofrer. Tu vai ficar doente, vai ter um monte de problema, não vai ter dinheiro, vai ficar pobre pro resto da vida. Vocês acham mesmo que é assim que funciona? É só a gente entender como o nosso corpo funciona. O nosso corpo é incrível. Tem algo que faz você estar viva todos os dias, habitando esse corpo. Então a gente precisa sair desse lugar. Eu vim aqui entregar algo para o mundo. Todos nós somos parte de um grande quebra-cabeças e não tem nenhuma pecinha igual a você. Você é única do jeito que você é. Quando a gente entende que nós somos únicos, que eu penso de um jeito, fulano vai pensar de outro, e eu aprendo a aceitar a minha essência, aquilo que eu quero trazer aqui, e que talvez o outro vai ser diferente, quando eu me aceito nas diferenças, eu aceito o outro também. É muito melhor quando você vê que você vai ter que bancar esses julgamentos muitas vezes, e quando você vê alguém fazendo o mesmo movimento, você olha para aquela pessoa e diz, agora eu entendo ela. Você é um que não vai julgar. Você não vai estar nesse lugar de julgar. Aí você está manifestando quem você é. A gente não veio aqui salvar ninguém, gente. Mas a gente pode fazer o nosso melhor dentro dos lugares que a gente está. A gente pode ser luz por quem a gente passar no dia. Mas a gente não vai poder salvar. É uma escolha de cada um, dos nossos pais, marido, filhos, irmãos, amigos. Mas essa luz vem quando você acessa a sua. Você transborda algo em você. É tudo muito bonito, né, gente? É tudo muito bonito. Na teoria. Mas na prática de todo dia, existe um movimento que vai te puxar para trás. A gente pode chamar de criança ferida, emocional, corpo de dor. Tem coisas em você que te seguram para você não fazer muitos movimentos por causa desses medos. Você vai ser diferente, você não vai ser mais aquela pessoa que as pessoas estão acostumadas. Vai ser estranho para você e para as pessoas. É um movimento que acontece. Por isso é tão importante a gente fazer um movimento de autoconhecimento, de fazer terapia. Porque tem muitos pontos cegos nossos e muitas vezes a gente está num contexto que a gente não tem esse apoio, que a gente é muito julgada, a gente não se sente acolhida, a gente não vai se sentir vista, a gente vai se sentir perdida. O que eu quero propor para vocês essa semana, até na nossa live de sábado, que eu vou sentindo o movimento aqui, o que eu vou trazer no sábado, que é sempre para fechar o contexto do que se traz aqui, é vocês olharem para o passado de vocês sem julgamento, nem se julgar, nem julgar seus pais, os ambientes que você foi criada, mas você perceber com quem você se identificava,
Quem você condenou, julgou, excluiu da sua vida? Observa isso. Se você comprou um lado, às vezes comprou o lado do pai, às vezes comprou o lado da mãe. Como que o seu pai e sua mãe se tratavam? Como eles te tratavam? Começa a se observar assim. Como que você, o que você lembra de como você se sentia em relação ao seu pai, à sua mãe? Não adianta a gente fugir do pai e da mãe, eles são uma peça-chave. Como criança, eles são peça-chave pra gente, é uma base. Mas não é sobre eles, é sobre você. É sobre o que você está fazendo com tudo isso. E a partir de como você se sentia e do que você se identificava ali, você foi criando formas de funcionar para pertencer àquele lugar ali. Às vezes acontece em atendimentos, alguém vem condenando muito a mãe, condenando muito o pai. No dia que eu tiver filho, vou ser totalmente diferente do meu pai. Que bom que tem coisas que você percebeu que podem ser diferentes, porque estamos aqui, eles são humanos também. Mas cuidado, porque às vezes condenar, excluir ou ir para o extremo oposto te faz criar uma criança mimada, te faz ir para um lugar que também não é o equilíbrio. Muitas vezes tem mulheres, senti de falar isso aqui, mulheres que têm dificuldade de engravidar, mas é porque elas têm problemas com os pais. Não aceito o pai. Como é que eu vou dar continuidade a isso? Porque a gente é uma continuação também no sistema. Mas a gente pode escolher fazer diferente. Nem melhor, nem pior, como diz a constelação. Apenas diferente. O diferente é eu ser única, eu me encontrar. Aí eu tô servindo ao meu propósito aqui. Que nosso pai e nossa mãe não sabem. Eles também se perderam nessa jogada toda. Podem ter se perdido, não estou dizendo que é o caso de todo mundo. Que se eles soubessem isso, eles iam ter te ensinado isso. Né? Então, a proposta dessa semana é vocês observarem esses lugares assim. Será que eu comprei um lado? Me identifiquei mais com o pai, com a mãe? Como é que foi a minha... O que eu ouvia sobre mim quando eu era criança? Sabe? Porque ali tu foi criando uma identificação. Tu foi se vendo assim. E a partir disso tu funciona desse jeito. Eu me afastei muito do meu pai na época de criança. E se afastar não é um problema. O problema é o significado que a gente dá para isso, tá? Claro, não é um problema, é mentira, né? Como terapeuta não posso dizer isso. Pai e mãe é fundamental. Mas tem vezes que realmente se afastar é o melhor. Mas é entender o significado que eu dei para isso. Isso é o principal. Eu fui abandonada, eu fui rejeitada, meu pai não me valorizou, meu pai não me ajudou. Aí a gente comprou conversas, às vezes, da mãe, dos familiares sobre ele, pontos de vista sobre ele. Quando a gente mesmo não parou ali para olhar para aquele ser humano, entender ali. Justifica, a gente não justifica. Mas a gente tem muita coisa para aprender ainda aqui, mas muita coisa. Muita coisa. Que a gente precisa se educar e voltar para si. Tá? Me sentia rejeitada. Então eu preciso, o que eu preciso fazer?
aceitar essa rejeição, esse sentimento. Isso não é mental, é uma sensação, tem uma dor aí. Você se sentiu, eu preciso atravessar essa dor. Quando tu atravessar isso, que é o soltar, mas olhar, encarar, lidar com isso, é quando você começa a acessar você de novo. Porque é isso que suja essa conexão. Tá? Por isso que um processo que nem a mentoria Cuide-se é fundamental. Então percebam isso, façam esse movimento essa semana. E eu vou propor mais uma coisa. Se olhem no espelho. E eu não tô falando aqui se olhar no espelho para passar uma maquiagem, um batom, escovar o cabelo. Olhar mesmo. Se olha assim. Deixa eu me olhar. Deixa eu me sentir. Se aprecia, sabe? Se elogia. Se elogiem essa semana. E se eu... Quem eu sou mesmo? Quem eu sou de verdade? Deixa eu ver. Eu quero me conhecer melhor. Tem tantas máscaras que eu usei aqui para sobreviver aqui. Mas quem eu sou? Eu quero me sentir, eu quero me acessar aqui. Que bom. Isso mesmo, Dinei. Hoje eu consigo conviver melhor com ele. Também tem uma história nesse sentido aí. Eu anotei uma frase hoje, enquanto que eu estava escrevendo aqui a live, que é: quando você procura a solução, o amor, o reconhecimento, a aceitação no outro, é como um remédio. Ele remedia, ameniza os sintomas, mas ele não resolve o problema. Ele não vai na causa. Dá uma aliviada, sabe? Quando o outro te dá uma atenção, o outro te reconhece, te elogia, né? Ou tá ali contigo, faz algo ali pra ti. Só que não vai na causa. Porque não é mais o outro que vai suprir isso na gente. Quando criança, a gente buscava isso e era uma necessidade. Mas agora não pode ser mais. A gente precisa voltar para o nosso lugar na vida. Saber quem a gente é e começar a manifestar isso aqui. E a partir disso a nossa vida começa a fluir. Porque quando eu tô no meu lugar, tudo flui. Agora, pensa aqui, ó, eu saio do meu lugar, a vida tá passando e eu tô aqui em outras coisas, em outras pessoas. Tô aqui vendo outras coisas. E a vida tá passando aqui. A minha vida tá passando. Então, eu não tô em mim. Aí começa a trancar. Tá? Bora fazer esse movimento essa semana? Eu vou trazendo mais alguns pontos para auxiliar nisso essa semana. Mas, gente, sabe, né? Aqui eu tô trazendo algo, isso tudo é muito profundo, tô dando pitadinhas, mas um movimento mais profundo e intenso é vir pra mentoria, né? Escolham aí uma cartinha, 1 ou 2. Dentro do que já te conectou aí, do teu movimento que tu percebeu. Vamos ver, carta 1. Quem tirou a carta 1? Quem vai ser a carta 1 aqui hoje? Para esse movimento que a gente fez. Carta 1. E a carta 2. Deixa eu tirar aqui, carta 2. Carta 2. Carta 2. Carta 1.
Por favor, peço que respeite as minhas escolhas. Vai ficar virado para vocês, né? É uma gata na janela aqui querendo entrar. Por favor, peço que respeite as minhas escolhas. Interessante, né? Que falamos aqui. Banque as suas escolhas. E colocar limite nos outros é fazer eles entender exatamente isso. Que eles têm que respeitar nossas escolhas. Assim a gente tem que aprender a respeitar a escolha dos outros também. E aprender a lidar com o destino dos outros. Cada escolha, a gente vai plantar e colher algo. A colheita vai ser nossa. Tá? Carta 2. Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Eu adoro essa frase. Por que você permanece na prisão se a porta está completamente aberta? Às vezes é coisa da nossa cabeça. Esses medos que a gente tem. A gente quer controlar. Ai, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Ela aqui, ó, na janela. Ai, a figura. Tá? Bora com essa live, que eu sei que bateu aí. Respira fundo. Profundo, né? A história do elefante. Tá lá preso, né? Na estaquinha. Aquele tamanho, não. É só uma puxadinha que arrancava. Que não sabe o seu poder e a sua força. Mandem essa live para quem vocês sentirem que vai ser importante, tá? Vai tocar aí no coração de alguém. Compartilhe nos stories. Quem quiser compartilhar nos stories aí uma frase, algo que bateu, que fez sentido. Vai ser bom para isso chegar para mais pessoas. Acho que é uma mensagem importante para chegar para mais pessoas, né, gente? Tá? E vão de um lugar no coração de vocês. Sempre lembrem, gente. Não é para um lugar... Quando você... Vai ter momentos que você vai ficar confusa, que vai dar uma sensação, mas não se prenda a isso. Não vai para um lugar de culpa, de que você tá irada. É um movimento, é um processo, tá? E lembra que eu sempre falo, mentoria Cuide-se é um movimento para fazer isso, tá? Quem quiser dar um próximo passo e ir mais profundo nisso, só me chamar ali no direct, tá? Que eu explico tudo, tem uma sessão experimental, tá? É um processo muito bonito que a gente faz junto, tá? Beijo, sábado, 8 horas da manhã, bota o despertador aí, tá bom?